Estado de São Paulo. Bom dia, deputado Helder Salomão, parabenizar pela realização dessa reunião e aí cumprimento toda a equipe da Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar a nossa coordenadora da Frente Parlamentar, a deputada Érica Cocai, Maria do Rosário, Glauber Braga, que esteve aí com a gente, o Paulão, a Natália Bonavides, os deputados que estão aí nessa luta em defesa da população em situação de rua. Cumprimentar o Darcy e também todos das entidades e dos movimentos, né, da população em situação de rua e também a Ângela, a equipe aí da ONU Direitos Humanos. Primeiro eu acho que é a gente verificar aí que é dramática, em especial, a situação da população de rua nesse momento da pandemia. Mas eu quero colocar um dado, até pela irresponsabilidade e insanidade do presidente Bolsonaro, da forma como vem tratando o combate ao coronavírus, que na verdade não vem, pelo contrário, vem fazendo ações que vão contra as recomendações das autoridades de saúde. E aqui no Brasil, então, a gente vai ter um sofrimento muito maior por parte do povo, em especial da população em situação de rua. Até porque nós vamos ter mais mortes do que em outros países, proporcionalmente. E aqui, as consequências econômicas, até por não adotar a política adequada de isolamento, o nosso período de quarentena vai ser mais prolongado e com impacto, evidentemente, econômico. A gente já tem hoje cerca de 10 milhões de pessoas a mais na fila dos desempregados como consequência da própria pandemia. E o que é que a gente vai verificar? O aumento, inclusive, considerado de população em situação de rua, como consequência, né, mais grave ainda, decorrência da própria pandemia. Então, por isso, é fundamental a gente pensar nas medidas emergenciais para poder amenizar um pouco o sofrimento dramático que tem hoje, mas como também pensar o pós-pandemia com esse aumento da população em situação de rua que nós vamos ter no Brasil inteiro. Então, eu acho que é fundamental, e aqui eu quero só reforçar os encaminhamentos que foram sugeridos aqui. Então, acho que a deputada Érica podia liderar imediatamente, e todos nós aqui assinarmos como coautor, esse projeto para estender o prazo para inscrição na continuidade da renda básica. Evidentemente que não só para a população em situação de rua, isso é generalizado, é para todos que têm direito a essa renda básica. Nesse sentido aí, nós não deveríamos nem aguardar, inclusive, a reunião com o presidente Maia. Então, imediatamente colocar esse projeto, a gente conversar com as lideranças da minoria, com as lideranças partidárias, para que vote rapidamente. Eu imagino que esse projeto, né, tenha consenso, inclusive, do conjunto dos líderes partidários e para eles votar rapidamente isso aí. Acho que isso aí é uma coisa urgente para a gente votar. Queria aqui reforçar a ideia dessa reunião com o presidente Maia, tá? É fundamental a gente pensar aí esses projetos urgentes de apoio, até porque você tem muita população, muita gente em situação de rua que não estão conseguindo acessar e não conseguiram acessar nem a renda básica pelos critérios que estão colocados. Tá? A gente lembra que foi uma luta muito grande para pedir para que as entidades, os movimentos, né, que trabalham com a população de situação de rua pudessem fazer esse papel, né, ser portadores. E isso não foi possível. Tá? Então, é uma questão que está colocada. Então, nós precisamos rapidamente pensar, então, numa reunião com o presidente Maia para que paute logo, tá, esse projeto, inclusive o projeto da Natália Bonavides, né, que trata da questão do despejo, da reintegração, que não é só uma situação para quem está, né, em situação de rua, tá? A gente vê aí sem terras, a gente vê vários movimentos de moradia, entendeu? Nessa luta e nesse momento tendo que às vezes serem retirados do lugar onde está, que já está com dificuldade inclusive de fazer o isolamento necessário e muitas vezes são despejados e levados às vezes sem lugar, sem destino adequado.
A outra coisa é que é o pós-pandemia. Tá? Nessa reunião com o presidente Maia, nós deveríamos então pensar de que a política nacional para a população em situação de rua, até considerando o aumento dessa população que vai ocorrer em função da própria pandemia, ela precisa se tornar uma política pública permanente. Tá? Nós tínhamos, de certa forma, essa política, muita coisa foram reduzidas, não foram implementadas, e agora nós precisamos, como não tem essa iniciativa por parte do Executivo, e nem esperamos que venha a ter com o governo Bolsonaro, só vai ter se tiver uma força muito grande por parte do parlamento como um todo, aprovando uma legislação e obrigando o governo federal a cumprir, a colocar no orçamento, a definir essas políticas. Então, nesta reunião com o presidente Maia, nós deveríamos levar lá, entendeu? O conjunto dos projetos emergenciais e também pensar essa política pós-pandemia, especificamente para a população em situação de rua. No mais, aqui, queria também colocar um outro componente que é importante neste momento para pressionar o Congresso Nacional a votar esse projeto, que precisa de mobilização da sociedade. Então, nesse momento, era importante também que as entidades e os movimentos, e aí, evidentemente, os parlamentares, né, ver como é que a forma como a gente apoia, para que há movimento nas redes sociais, entendeu? Articular uma pressão para que coloque rapidamente, né, esses projetos em votação. Então, é fundamental, tá? A proposta e a ideia que o Glauber, inclusive, deu, de repente, os representantes da ONU aí também façam uma carta colocando por essa situação dramática da população em situação de rua, direcionada ao presidente Maia, ao presidente Alcolumbre, às lideranças partidárias, da urgência de colocar esse debate e a votação desses projetos. Então isso tem um papel importante, um posicionamento da ONU, entendeu? Pedindo, entendeu? Para que o parlamento dê uma atenção especial nesse momento. Obrigado e parabéns, Helder.